Senhoras e senhores, bom dia a todos presentes no auditório e também àqueles que nos assistem diretamente pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos ao 4º Seminário STF em Ação. Queiram tomar seus lugares e, por gentileza, manter os telefones celulares no modo silencioso. Obrigado. Este seminário tem por objetivo discutir o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição e de seus valores fundantes, entre eles a proteção das garantias e direitos individuais e coletivos, bem como o princípio fundamental da harmonia e independência entre os poderes. Neste momento, assistiremos a um vídeo institucional sobre a criação do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, IEJA. Não existe um país sem histórias, nem democracia sem direitos. Com uma proposta inovadora de atuação no ensino, na pesquisa e no debate, o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o IEJA, se dedica a auxiliar a efetiva prática do profissional do direito. O IEJA surgiu com o resultado de vontade de juristas que vivenciam os bastidores instigantes da criação jurídica em seu amplo aspecto normativo e interpretativo. Mas não é uma realidade só no Brasil. Eu acho que quando falamos de violência, isso já foi dito aqui. Mais do que compartilhar experiências, são oferecidos caminhos concretos a quem almeja a expertise jurídica em todos os ramos da justiça. O foco dos nossos cursos está na construção de um profissional que conhecerá a fundo as particularidades da complexa estrutura e funcionamento do Estado e seus poderes. Em razão disso, o IEJA é um diferencial no mercado jurídico brasileiro. Nós somos um think tank. E parabenizando o Instituto. Parabéns pela IEJA e pelo lançamento do Instituto. É preciso, então, enaltecer mais uma vez o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados. Parabenizo a todos os envolvidos neste projeto. IEJA. Ensinar é o que fazemos direito. E este seminário é uma realização do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados e da Universidade de São Paulo, USP, e conta com o apoio das seguintes instituições: Conselho Nacional da Justiça, FEBRABAN, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional das Indústrias, RMX, Abrace, MedRB, Grupo Prerrogativas e Revista Datavênia. E para a abertura do seminário com o tema o artigo 102 e a outorga do Munus de Guardião da Constituição, convidamos para compor o dispositivo Suas Excelências a presidente do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, IEJA, doutora Fabiane Oliveira, por gentileza. A coordenadora do Grupo Prerrogativas, doutora Gabriela Araújo. E o professor doutor Otávio Luiz Rodrigues, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e professor da Universidade de São Paulo. E para a abertura do seminário tem a palavra a doutora Fabiane Oliveira. Bom dia a todas e a todos. É uma enorme alegria estarmos aqui na 4ª edição do Seminário STF em Ação. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial e saudar o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que já estará aqui conosco. A nossa querida ministra Carmen Lúcia, também uma saudação muito carinhosa. O nosso ministro Dias Toffoli, nossa gratidão e nossa saudação. E o nosso ministro Alexandre de Moraes, também aqui conosco. Também gostaria de saudar ministros do Superior Tribunal de Justiça, em nome do nosso querido Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, quem tem estado conosco nas lides acadêmicas, né, nas boas discussões jurídicas e acadêmicas. E gostaria de saudar o ministro Marco Buzzi, que me parece que está aqui também conosco, nesse auditório. Os conselheiros do CNJ aqui presentes, os conselheiros do CNMP, e na pessoa do nosso querido professor da USP, Otávio Rodrigues, também conselheiro do
Conselho Nacional do Ministério Público. Gostaria de saudar a nossa querida amiga Gabriela Araújo, do Grupo Prerrogativas, quem tem estado à frente da defesa dos direitos e garantias fundamentais, aos desembargadores aqui presentes, aos magistrados, ao doutor Jarbas Soares, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, aos senadores, embaixadores, advogados, nossos apoiadores, enfim. Nossa gratidão por estarem aqui conosco. Esse é um projeto que nós idealizamos no ano de 2019, na presidência do ministro Dias Toffoli, a quem eu tenho profunda gratidão por ter abraçado conosco essa ideia. À época, o ministro trazia a bandeira necessária do Pacto Federativo, e vemos, ministro, que até os dias de hoje estamos aqui dialogando a necessidade dessa ação comunicativa entre os poderes. Esse foi, inclusive, o tema do nosso primeiro STF em Ação, o diálogo entre os poderes. E a repercussão foi tão boa, foi uma pauta tão positiva, que nós seguimos adiante. A segunda edição, no ano de 2020, foi com o presidente Fux. E nós estávamos naquele ano difícil da pandemia, todos muito tristes, momentos duros, e, ao final do ano, nós tentávamos encontrar algum lance de esperança e propusemos o tema do diálogo entre os poderes pela retomada econômica. Também foi um evento muito bonito, e vocês podem tê-lo acesso pelo nosso canal do YouTube. Nossa terceira agenda, que foi no ano passado, nós ousamos e fizemos no Museu do Amanhã. Foi muito bacana, levamos essa agenda para o Rio de Janeiro, e também o presidente Fux esteve conosco. Nós tratamos sobre a Agenda 2030 da ONU, temas como desenvolvimento, defesa dos direitos e garantias fundamentais. E aqui agora estamos, na nossa quarta edição, tratando novamente sobre um tema tão importante da República, o nosso Supremo, casa a quem eu tenho tanto amor, até embargo a voz. Eu já estou no Supremo há 17 anos. Ao Supremo eu devo a minha formação acadêmica, a minha formação como jurista, e eu sou testemunha do trabalho diário de cada um dos ministros na defesa dos direitos de todos nós, cidadãos brasileiros. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui, e eu gostaria de saudar a todos uma vez mais e desejar um excelente evento. E com a palavra agora, a coordenadora do Grupo Prerrogativas, advogada e professora de Direito Constitucional na PUC São Paulo, mestre e doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, especialização em Justiça Constitucional e Tutela de Direitos Fundamentais pela Universidade de Pisa, Itália. Coordena o Observatório Eleitoral Internacional da Associação Americana de Juristas, Rama Brasil, entidade com assento permanente na ONU, e é diretora do Sindicato das Advogadas e dos Advogados do Estado de São Paulo, a doutora Gabriela Araújo. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer a Fabiane pelo convite, também parabenizar pela organização do evento, o ministro Luiz Felipe Salomão. Muita honra estar aqui ao lado do professor Otávio nessa mesa, e eu vou abreviar os cumprimentos, porque eu só tenho 5 minutos, cumprimentando a ministra Carmen Lúcia, e, em nome dela, todos aqui presentes e as autoridades também. Eu acho que a gente tem muitos ministros para falarem ainda, então, como a nossa saudação vai ser breve, eu gostaria aqui de dar um testemunho sobre a proteção e o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, mas especialmente dos direitos fundamentais e dos direitos das minorias políticas. Eu trouxe aqui meu livro, depois vou deixar para a ministra Carmen, depois eu mando para os gabinetes, mas eu trouxe para a ministra. Eu estudo muito esse tema de paridade de gênero, de inclusão de mulheres nos espaços de poder. E o Supremo Tribunal Federal, eu acho que eu vou usar o meu tempo para falar sobre isso, ele teve um papel muito importante para a configuração atual, do Congresso Nacional. A gente teve, por décadas, uma lei de cotas, que reservava apenas candidaturas para as mulheres tentarem alçar algum espaço de poder no parlamento. Então, tinha reserva de 30% de candidaturas. Então, os partidos eram obrigados a preencher 30% de mulheres candidatas para o Poder Legislativo, mas isso não surtia efeitos, por vários motivos, inclusive por questões de
aqui vocês já sabem, aqui os senhores já sabem, de candidaturas fictícias, né? E, em 2018, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5617, que determinou o seguinte: olha, os partidos, se eles são obrigados a destinar 30% das candidaturas para mulheres, eles também precisam financiar essas candidaturas. Então, foi uma decisão muito paradigmática do Supremo Tribunal Federal, que determinou que as mulheres deveriam ter, no mínimo, 30% de financiamento para suas campanhas e de visibilidade no horário eleitoral gratuito, né, de rádio e TV. E, com isso, nós, o Brasil, que nunca saía de 10% de mulheres, nunca tinha chegado a 10% de mulheres no parlamento, embora as mulheres sejam a maioria do eleitorado apto a votar, em 2018 chegou a 15%. Então, foi uma ingerência do Supremo Tribunal Federal, que teve esse impacto. Depois, nas eleições de 2020, vieram as cotas raciais também. Então, a garantia de que mulheres e homens negros também tivessem as suas candidaturas financiadas e também tivessem visibilidade na propaganda eleitoral gratuita. Então, tudo isso contribuiu para que a gente... Obviamente que o Brasil ainda está numa situação muito vergonhosa perante o mundo, né? Porque esse ano a gente chegou a 18% de mulheres no Congresso Nacional, ainda é muito pouco, a gente avançou muito pouco, mas se não tivesse sido essa ação do Supremo Tribunal Federal protegendo os direitos das minorias políticas, dando um contorno, uma interpretação conforme a Constituição, para a legislação muito pífia que existe hoje de política afirmativa para as mulheres, a gente não estaria nem aqui. Né? E, além disso, tem várias outras... Eu não quero me alongar, porque eu preciso dar um tempo para o professor. Tá? Mas, por exemplo, um case que eu acho que assim, é de se chamar atenção, a gente precisa do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, para coisas que até a comunidade jurídica precisa se autorregular. Né? A tese da legítima defesa da honra. A gente precisou do Supremo Tribunal Federal de determinar que os advogados, as advogadas, não poderiam, espero que mais os advogados do que advogadas, não poderiam utilizar a tese da legítima defesa da honra para defender, né, criminosos que cometeram feminicídio. Então, ainda se argumentava, até poucos anos atrás, agora eu não lembro a data da decisão, há pouquíssimo tempo atrás, ainda se argumentavam em tribunais de júri, advogados tinham a coragem de argumentar para o júri que as mulheres que tinham sido vítimas de feminicídio tinham provocado a honra dos maridos, dos companheiros, e foi necessária a ingerência do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente ainda precisa... a sociedade não se autorregula, a gente ainda precisa muito do Supremo Tribunal Federal para defender as minorias políticas, as mulheres e os direitos fundamentais. É isso, muito obrigada. Senhoras e senhores... Só uma última, só para não esquecer, porque eu quero fazer uma propaganda aqui de uma publicação que os senhores disponibilizaram. Infelizmente, eu estou sem internet, mas eu queria muito agradecer e parabenizar a publicação, um livro que está disponibilizado no site do Supremo Tribunal Federal, que traz a bibliografia de mulheres constitucionalistas. Porque, hoje em dia, vejam só como o Supremo Tribunal Federal também tem um impacto na sociedade e na academia fora das decisões. Hoje em dia, nós, mulheres que atuamos, né, em direito constitucional na academia, as nossas obras são pouco divulgadas. E eu gostaria de agradecer, ministros, pela publicação. Depois, Fabiane, se eu tiver internet, eu passo o nome aqui para todo mundo. E com a palavra, nesse momento, o conselheiro Otávio Luiz Rodrigues, que é professor associado de Direito Civil da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, USP, membro do Conselho Superior da CAPES, conselheiro nacional do Ministério Público, advogado da União. Muito bom dia, senhoras e senhores. Meus cumprimentos, doutora Fabiana, doutora Juliana, por a honra de estar aqui nesse painel de abertura deste evento. Meus cumprimentos ao ministro Ricardo Lewandowski, à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Dias Toffoli, ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Luiz Felipe Salomão, e também ao ministro André, o querido ministro André do Tribunal Superior Eleitoral. Os cumprimentos a todas as pessoas que estão nos prestigiando nesta manhã e o agradecimento ao IGEA por esse convite. Aqui estou representando a Faculdade de Direito do Largo São Francisco por indicação do nosso diretor, o professor Celso Campilongo. Quando um civilista é convidado para falar sobre o guardião da Constituição, é porque algo é muito grave. E, de fato,
e minha fala devidamente cronometrada dirá respeito a esse aspecto, nós vivemos, não só no Brasil, mas no mundo todo, aquilo que Santa Teresa Ávila chegou a denominar de tempos ásperos, os tiempos recios, que é precisamente esse estado de perplexidade diante da cultura do que nós consideramos que seria o estado natural da ordem das coisas no âmbito jurídico. E nesse sentido é possível compreender a ideia de guardião da Constituição sob duas ordens que são complementares. A primeira delas, a clássica, a tradicional, que nasce do debate entre Kelsen e Carl Schmitt sobre a quem cabe o papel de guardião da Constituição. A posição conhecida e vencida de Schmitt era de que caberia, evidentemente, que não ao parlamento, quem legisla não pode controlar a si próprio, também não a um órgão judicial, porque ele não poderia controlar a soberania, mas sim a um presidente do Reich, num sentido clássico de continuidade da Constituição Imperial Alemã, que teria de ser resolvida em Weimar. Kelsen traz, até pela experiência dele no Tribunal Constitucional Austríaco, e antecedida pelo Tribunal Constitucional da República Tchecoslovaca, a ideia de um guardião da Constituição sediado no Tribunal Constitucional, aproveitando-se da experiência de matriz americana de controle difuso, mas transformando-a em uma experiência de controle concentrado. A ideia de Kelsen prevaleceu e sabemos quem é hoje o guardião da Constituição na maior parte dos países de tradição romano-germânica. Sobre isso, não há muito o que se dizer e, evidentemente, a maneira fecunda com que o controle de constitucionalidade se desenvolveu no Brasil, de maneira absolutamente tributária a duas pessoas em particular, o ministro Moreira Alves, um dos grandes desenvolvedores deste modelo, e o seu antípoda do ponto de vista de ideias, o ministro Sepúlveda Pertence. Mas, em paralelo a esse papel de guardião da Constituição, nossos tempos ásperos, nossos tempos, como diz Santa Teresa Ávila, nossos tempos ásperos, eles trouxeram um outro papel de guardião da Constituição ao Supremo Tribunal Federal. Não querido, não desejado e não pensado. E muito provavelmente, nessa primeira bancada, nós temos os heróis da resistência, da guarda da Constituição. E a história, já antes mesmo de ser escrita, já começa a reconhecer-lhes este papel. Algo que, e voltamos à primeira função, algo que estava presente nos primeiros anos do Tribunal Constitucional Austríaco. O ministro Toffoli e eu tivemos a oportunidade, na publicação da autobiografia de Kelsen, de pôr à luz esse episódio, que foi o célebre caso dos impedimentos matrimoniais aprovados pelo Parlamento da República da Áustria e levado ao controle de constitucionalidade do Tribunal Constitucional Austríaco. Kelsen foi atacado, a sua casa foi pichada, as suas filhas receberam mensagens pornográficas nas escolas, a ponto de ele não suportar esses ataques e pouco tempo depois deixar a Corte Constitucional. Isso está no voto do ministro Toffoli, no célebre caso do inquérito das fake news, e de certo modo, eu não preciso dizer, parece que nós estamos narrando os tempos contemporâneos. E esse tipo de situação trouxe, de maneira, reitero, não querida, não desejada, não consentida, ao Supremo Tribunal Federal, algo que não havia sido imaginado teoricamente. A ideia de um guardião da Constituição sob uma outra ótica. A ideia de que o próprio Supremo Tribunal Federal, de modo excepcional, como os tempos excepcionais assim o definem, passasse a agir de maneira muito mais efetiva e muito menos passiva na defesa da Constituição. Este talvez seja um momento histórico único, sobre o qual André, Manuel Carlos, grandes constitucionalistas, terão a oportunidade de escrever em futuras edições de sua... Que papel de guardião da Constituição cabe ao Supremo Tribunal Federal e às Cortes Constitucionais em tempos ásperos, para além daquele que foi inicialmente pensado por Kelsen e vivido na própria pele como ministro, como juiz da Corte Constitucional, de alguém vítima de ataques daqueles que não acreditam que a democracia tenha meios de preservar a própria democracia. Muito obrigado.
E agora sim, o painel com o tema o artigo 5º e a defesa intransigente dos direitos e garantias fundamentais. São convidados a compor o dispositivo Suas Excelências, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, coordenador científico deste seminário e corregedor nacional de Justiça, acompanhado de Suas Excelências os senhores ministros Carmen Lúcia, Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, pela ordem, teremos agora, então, o ministro Ricardo Lewandowski. É ministro do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2014-2016. Ocupou interinamente o cargo de presidente da República Federativa do Brasil em 2014 e de presidente do Senado Federal para fins do julgamento do processo de impeachment em 2016. Também exerceu o cargo de presidente do TSE na gestão 2010-2012. Foi juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Formado em Ciências Políticas e Sociais e em Direito. Detém os títulos de doutor e livre docente em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, e de Master of Arts em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, da Tufts University, administrada em cooperação com a Harvard University. Também é professor titular de Teoria Geral do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Escreveu diversos artigos e livros, entre os quais Globalização, Regionalização e Soberania, 2004, e Pressuposto Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil, 2018. Recentemente coordenou a obra Direito Marítimo, estudos em homenagem aos 500 anos da circunnavegação de Fernão de Magalhães. Ministro, fique à vontade com a palavra, por gentileza. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento especial os integrantes deste painel, ministra Carmen Lúcia, minha querida amiga, meu amigo também, Dias Toffoli, meu colega e amigo também, Alexandre de Moraes, meu dileto colega e amigo, também Luiz Felipe Salomão. Eu vim aqui para fazer algumas reflexões em voz alta sobre o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. Estranhei um pouco a expressão intransigente, não é? A Carmen até me dizia que vão imaginar que ela é intransigente, mas ela é tão suave, tão doce como nós conhecemos. Ninguém de nós é intransigente, e eu acho que a judicatura não se faz com intransigência, mas se faz com serenidade, com doçura, sobretudo com coração. Eu acho que o juiz deve ter como atributo no exercício do seu munus elevado, antes de mais nada, exercê-lo com a compreensão daquilo que é próprio dos homens. Terêncio dizia que nada do que é humano me é estranho. Eu acho que esse deve ser um mote, uma expressão que os juízes devem ter sempre em mente ao julgar. Portanto, eu acho que essa palavra intransigente deve ser, com o devido respeito aos organizadores deste evento, deve ser tirado do vocabulário daqueles que julgam, não é, meu caro Luiz Felipe Salomão? Quantos anos você tem de magistratura? Uns 40 e... Tá bem, mas não, mas é o calor humano aqui da nossa plateia. Bem, eu queria dizer que o judiciário, nos últimos tempos, tem inegavelmente exercido um protagonismo como jamais exerceu ao longo da história. Não é? Isso é visível, isto é muito claro para todos os jurisdicionados, e esse protagonismo não parte apenas do Supremo Tribunal Federal, mas
da magistratura como um todo. Os juízes, no mundo civilizado, de um modo geral, e no Brasil, se empoderaram sobremaneira, especialmente agora com o advento da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, como se referia a ela o nosso deputado, saudoso deputado constituinte, Ulisses Guimarães. Por que se deu, ou em razão do que se deu esse protagonismo? Em primeiro lugar, eu acho, fundamentalmente, queria dizer, que se deu porque a nossa Constituição é uma Constituição fundamentalmente principiológica. E ela é uma das constituições mais generosas, com toda certeza, da história do constitucionalismo brasileiro, mas também do constitucionalismo mundial no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, não apenas dos cidadãos, mas das pessoas, né? Das pessoas. Certo que os cidadãos têm um pouco mais de direito do que as pessoas em geral, porque têm direitos políticos que, enfim, que correspondem ao exercício da cidadania. Mas a nossa Constituição é extremamente generosa, como nós sabemos, nesta matéria, nestes aspectos, porque ela foi plasmada, foi inspirada nas constituições que surgiram depois do pós-guerra, sobretudo na Constituição Alemã, de 1948, a Lei Fundamental de Bonn, que traz seu bojo como princípio fundante a dignidade da pessoa humana. Nossa Constituição também se inspirou em outras constituições que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, como a Constituição italiana, que sobreveio ao fascismo, a Constituição portuguesa, que foi promulgada logo depois da Revolução dos Cravos, e tantas outras constituições modernas também, em certo sentido também a francesa, que trazem no seu coração, no seu núcleo, justamente essa ideia de que se deve prestigiar o princípio da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, os direitos fundamentais das pessoas. Nós sabemos que os direitos fundamentais evoluíram segundo várias gerações ou várias dimensões, como querem alguns estudiosos. Uma primeira geração de direitos que corresponde aos direitos individuais, ou direitos civis e políticos, na tradição anglo-saxônica. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, sempre amplamente compreendidos, não apenas o direito de viver e permanecer vivo, mas também o direito à incolumidade física, a liberdade não apenas a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, o direito de propriedade também numa perspectiva mais abrangente, não só a propriedade material, móvel ou imóvel, mas também a propriedade imaterial, o direito a ter direitos e, finalmente, esse direito fundamental que é da cidadania, como eu me referi há pouco, que é o direito à participação política. Essa primeira geração de direitos surge no momento em que a humanidade luta contra o absolutismo monárquico no século XVIII. Logo em seguida, nós temos uma segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos sociais, como se conhece de forma mais genérica, que corresponde ao direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, mais modernamente o direito à moradia, o direito ao lazer, e depois esses direitos, não é? Como nós sabemos, eles se desenvolveram no bojo das lutas entre o capital e o trabalho, com o advento da Revolução Industrial, né, em pleno capitalismo selvagem, que obrigou o Estado a deixar uma atitude passiva em relação à defesa dos direitos, como ocorria com os direitos de primeira geração, porque o Estado, com as constituições que surgiram a partir do século XVIII, tinha como incumbência fundamental proteger esses direitos, abstendo-se de invadir a seara privativa do cidadão, do que diz respeito à vida, à liberdade, à propriedade. Mas com relação aos direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, aqueles que eu enumerei,
o Estado teve que abandonar uma atitude passiva e realmente atuar no setor econômico, no setor social, para fazer com que esses direitos tivessem um mínimo de concreção. O mesmo ocorre com os direitos da terceira geração, com os direitos que surgem no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, das guerras regionais que se sucederam, das inúmeras revoluções, da globalização, com todos os percalços então, que ela acarreta. Então surgem os direitos de solidariedade ou direitos de fraternidade, não é? Que são aqueles direitos que não se circunscrevem mais às fronteiras de uma nação, de um país, de um Estado, mas são direitos que dizem respeito à humanidade como um todo, por exemplo, o direito de proteção ao meio ambiente. Então, a concretização, a efetivação desses direitos de segunda geração e de terceira geração, os direitos sociais e os direitos de solidariedade e de fraternidade, exigem que o Estado tenha, portanto, uma atitude positiva, uma atitude mais intervencionista. E aí, este papel é fundamentalmente reservado, quer queiramos, quer não, à magistratura, ao Poder Judicial, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, se num primeiro momento, e o professor Otávio estava dizendo dos percalços, das vicissitudes pelas quais passou Hans Kelsen, que era justamente aquela pessoa que defendia a ideia de que o Poder Judiciário, fundamentalmente, era apenas um legislador negativo, mas pouco a pouco, tendo em vista a evolução dos próprios direitos fundamentais, o Judiciário passou a ter também, embora nem sempre nós o reconheçamos, passou a ter também um papel de um legislador positivo, no sentido de formular, e vamos dizer isso com todas as letras, políticas públicas. Isso ficou muito evidente, por exemplo, agora na pandemia da Covid-19. No momento em que houve uma perplexidade inicial do Poder Executivo, no momento em que houve até, digamos assim, uma paralisia das autoridades responsáveis pela saúde pública, o Supremo Tribunal Federal tomou a dianteira e fez com que realmente o governo se mexesse e propiciasse as vacinas, depois de muita resistência, para a sociedade brasileira como um todo. Decisões fundamentais foram tomadas, sobretudo ao reforçar o federalismo, em que se empoderou estados e municípios para que assumissem essa responsabilidade importante, fez com que nós ficássemos, infelizmente, nesse patamar que é impressionante, de quase 700 mil mortos, mas não fosse a atuação do Supremo Tribunal Federal e depois dos juízes brasileiros como um todo também, este número de mortos e doentes poderia ter sido muito maior do que este que, infelizmente, as estatísticas registram. Eu vou parar por aqui, mas apenas para dizer que este protagonismo do Poder Judiciário, que nem sempre é compreendido, se deve, em grande parte, pela incorporação às constituições contemporâneas, mas, sobretudo, à Constituição brasileira, desta pletora de direitos fundamentais que se desenvolveram ao longo dessas gerações todas. Então, o papel do juiz hoje, desde o juiz substituto do primeiro grau até o ministro do Supremo Tribunal Federal, não é mais um papel passivo, um papel de obrigar o Estado de se abster, de intervir na esfera privativa de atuação do indivíduo. Mas hoje o papel dos juízes é muito mais amplo, é o de dar concreção aos direitos fundamentais, sobretudo os direitos fundamentais de segunda e terceira geração, que exigem uma atuação positiva do Estado, e os juízes são alongamanos desse Estado nesta seara a qual eu me referi. Eu paro por aqui, agradeço muito a atenção de todos e a palavra fica com os meus prezados colegas.
E mais uma vez, atendendo a sequência de antiguidade, nesse momento tem a palavra Sua Excelência a Senhora Ministra Carmen Lúcia, que abordará a temática o olhar do Supremo Tribunal Federal para os direitos das mulheres. Ministra do Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente dessa Corte e do Conselho Nacional de Justiça 2016 a 2018. Exerceu também os cargos de ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral 2008 a 2013. E, em agosto de 2022, reconduzida ao cargo de ministra efetiva do TSE. E, por fim, é professora titular de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Bom dia a todos, senhoras e senhores que nos assistem. Sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento aos organizadores deste evento. Faço isso nas pessoas da doutora Fabiane, professor Otávio, professora Gabriela, querendo com isso saudar todos os que participam deste evento e o coordenador especialmente, o ministro Luiz Felipe Salomão, meus queridos amigos, eventualmente colegas, mas, na verdade, eu tenho muito mais na conta do coração do que na cabeça, pelo menos do nosso desempenho no Supremo. Ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre. Eu vou fazer observações brevíssimas. Primeiro, porque o ministro Ricardo Lewandowski já deu uma aula aqui sobre o que é ser o guardião da Constituição. Em segundo lugar, porque nós temos uma sessão de plenário daqui a pouco e, portanto, um pouco aperreada. Eu estou como quando eu era advogada, estava na tribuna e me davam 15 minutos para fazer uma defesa que eu achava que com 2 dias eu não conseguiria. Por isso, eu já falo depressa, vou falar muito mais. O ministro Ricardo Lewandowski começou dizendo que eu tinha estranhado a palavra intransigente, doutora Fabiana. Intransigente só neste sentido do que é o estranhamento das palavras, e nós que trabalhamos com as palavras e fazemos com que ela vire a vida das pessoas, claro que temos um cuidado muito mais. No meu caso, eu tenho um gosto enorme pela palavra e um respeito por todas elas, mas o intransigente é no sentido mesmo de não transigir. E nem se imaginaria que um juiz, muito menos um juiz constitucional, pudesse transigir com os princípios constitucionais, e aí esta é a nossa obrigação, de guardar no sentido que está no artigo 102 mesmo. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. E este guardar é fazer com que ela seja respeitada, cumprida, implementada, para ter efetividade jurídica e social daquilo que é estampado como, na fala do Canotilho, o estatuto jurídico de um projeto político que é dinâmico como é próprio da vida. É neste sentido, portanto, que nós comentávamos o intransigente para o bem. E digo isso porque as palavras são extremamente perigosas. Há poucos dias, pouco tempo atrás, uma senhora da minha cidade de Natal, de Espinosa, da sua janela, onde ela fica o dia inteiro passando e fofocando, chamou o meu irmão para dizer: olha, estão dizendo por aí, fulana de tal passou, mexeriqueira, dizendo que os ministros supremos, inclusive a Carmen, é ética. Defendi, falei, não, já está demais falar tanta coisa desse ministro, ético eles não são, não. Outras coisas podem atribuir, mas agora já estão falando que ele é ético. Olha onde é que vai parar isso. Tá certo, a Carmen é casmurra, chata, intransigente, e aí usou a palavra intransigente, mas diz, ética ela não é. Isso também já é demais. As palavras são perigosíssimas. E eu também digo isso porque o papel do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário em geral tem sido exatamente guardar no sentido de fazer com que aquilo que é uma palavra que tem dinâmica como é próprio da vida, e por isso nós temos constituições em vigor, como a de 1787 dos Estados Unidos, que não é a mesma Constituição aplicada, é o mesmo texto em outro contexto, com outros pretextos históricos que levaram às grandes transformações. Nenhum de nós estuda a Constituição norte-americana pegando apenas aquele texto, mas toda a jurisprudência que se formou e que transformou a sociedade, porque a sociedade se transforma como é próprio da vida. A gente nasce e, para sempre, propõe-se a ultrapassar limites, é isso viver. E, para isso, a gente, ultrapassando limites, se transforma. A Constituição não é uma algema, não é um grilhão que prende ao momento histórico toda a sociedade. Isto tem que ser interpretado, reinterpretado, para que a ideia de justiça que está na Constituição, e que é uma ideia em aberto numa sociedade democrática,
seja cumprido em cada tempo com aquele mesmo texto, mas com as interpretações que lhe são inerentes. Eu digo isso porque, muitas vezes, quando a Constituição foi promulgada, havia quem dissesse que ali havia algumas normas que não eram para ser cumpridas. O ministro Ricardo Lewandowski chega a mencionar, pelo menos implicitamente, isso. Me lembro bem do artigo 3º, né, ministro Dias Toffoli, que hoje nós tanto citamos e temos como fundamento das nossas decisões. O objetivo da República é norma, norma da Constituição. Constituição é lei, é para ser aplicada, não é aviso, não é proposta, não é um conselho, é lei, é para ser cumprida. O objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quando eu, logo depois da vigência da Constituição, em sala de aula, professor Otávio, eu me lembro que eu falava desse artigo 3º e as pessoas diziam, mas isso não serve. E houve até muita gente no direito que dizia, não, isso aí é só um anúncio. Até o ponto em que um aluno meu, depois de se formado, se tornou assessor de um prefeito. E um dia me ligou, e muito entusiasmado, disse, olha, professora, só a senhora fala desse artigo 3º, mas eu finalmente fiz com que o prefeito que eu assessoro desse plena vigência a esse artigo. Como? Não está lá que é preciso erradicar a pobreza, a desigualdade? Pois ele erradicou a pobreza e a desigualdade no município. Falei, como? Baixa um decreto. E aí o decreto, que eu tenho guardado ainda hoje, é assim. Dá cumprimento ao artigo 3º da Constituição e dá outras providências. Artigo 1º. Fica erradicada a pobreza e a desigualdade no município tal. Revogam-se as disposições em contrário. Erradicamos os pobres. Falei, mataram. Mas a Constituição também proíbe pena de morte, só isso. Tem que cuidar para chegar a isto. Então, a interpretação da Constituição é técnica, depende da gente, depende de todo cidadão aprender, e aí eu vou caminhar para o final apenas fazendo duas referências. A Constituição é dinâmica, como é próprio da vida ser dinâmica. Hoje nós cansamos de ler, e um leigo leria, a liberdade como núcleo fundamental para se ter uma vida digna, justa, responsável com a solidariedade de todos, mas nós, do direito, sabemos que nós não estamos, e a Constituição não plasmou uma ideia de liberdade, plasmou um processo de libertação, que, no caso brasileiro, é o que a Constituição garante, e esta é a grande transformação da Constituição. Não estou falando da liberdade como direito estático, estou falando de uma Constituição que garante a libertação como direito fundamental. Libertação das condições históricas de escravismo, preconceito, discriminação até contra as mulheres, como lembrou a professora Gabriela, a ação pela liberdade que é permanente. Não estamos nós, principalmente nós, mulheres, nós os negros, nós os magros, nós os gordos, nós os pobres, não estamos falando de igualdade estática, estamos falando da igualação que a Constituição nos assegura. E, para isso, o Supremo Tribunal Federal guarda a Constituição e permite ou determina que se promovam as políticas necessárias para esta ação pela igualdade, porque nós não podemos manter uma sociedade de desiguais. Ferreira Goulart dizia, num poema, somos todos iguais. Não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos. O que é o mesmo é a forma como derramamos. Nós, mulheres, nem isso podemos dizer que nisso somos iguais, porque o sangue que é derramado de uma mulher negra que não teve as condições e as oportunidades que eu tive, é derramado de forma muito mais violenta, preconceituosa, injusta, imoral, indigna. E por isso mesmo, tem um Supremo Tribunal Federal o papel de guardar essa Constituição e fazer com que as transformações que a sociedade quer e deve promover se façam, para que a Constituição não seja apenas um livrinho numa prateleira, porque a vida não se vive numa prateleira, e a Constituição nos garante exatamente isso, e essa foi a grande transformação dessa Constituição, e é essa transformação que o Supremo Tribunal Federal, nas composições pós-Constituição de 88, tem o dever de promover, e o que nós estamos cumprindo não é nenhuma militância ou ativismo, é tão somente o cumprimento da nossa função constitucional, que é um dever que nós temos com a Constituição, com cada cidadão brasileiro e com a história brasileira. Muitíssimo obrigada. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Universidade de São Paulo, USP. Atualmente é ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral.
professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Advocacia Pública da Escola de Advocacia Geral da União, professor colaborador do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dentre suas principais atividades anteriores, o senhor ministro exerceu os cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal, ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, advogado-geral da União e subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Neste momento, a palavra com a Sua Excelência, o senhor ministro Dias Toffoli. Boa tarde a todas. Querido professor, sempre meu professor Ricardo Lewandowski, minha amiga querida Carmen Lúcia, querido amigo, colega de turma Alexandre de Moraes, querido amigo Luiz Felipe, cumprimento a organização na pessoa da Fabiana Oliveira. Vou ser bem rápido, que fica fácil de falar depois que o ministro Ricardo falou da pletora de direitos da Constituição e depois a Carmen do artigo 3º. E o que aconteceu é exatamente isso. No livro O Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, pesquisa realizada pelo pesquisador Luiz Werneck Viana, contratada pela AMB, quando era presidente o Galotti, e do qual participou Luiz Felipe Salomão, quando era juiz de primeira instância, o Werneck Viana adiantou exatamente isso, que o judiciário, antes da Constituição de 88, era um judiciário que julgava casos individuais, interpessoas. A Constituição de 88, ela trouxe, ela sim, que foi intransigente nos direitos. Ela trouxe para o sistema de justiça a exigência em ser guarda da Constituição. E essa intransigência para o Poder Judiciário como um todo. E é isso com a Constituição de 88. E queria aqui também rapidamente falar um pouco de um livro escrito por um outro professor meu, colega do Lewandowski, como professor da Universidade de São Paulo, colega do professor e colega do Alexandre de Moraes, na USP também. Celso Laffer, há 50 anos, há exatos 50 anos, escreveu um prefácio do livro de Hannah Arendt, Entre Passado e Futuro. E ali, nesse prefácio, e no livro também, Hannah Arendt aborda o tema que ele abordou no prefácio, que é a defesa da verdade factual. E há 50 anos atrás ele alertava exatamente para a necessidade da defesa da verdade factual, que seria a grande disputa de narrativas que nós viveríamos. E nós vivemos essas disputas de narrativas que vivenciamos mais recentemente. E que disse Celso Laffer e Hannah Arendt? Que 3 instituições seriam os pilares da defesa da verdade factual: a magistratura, a academia e a imprensa séria e livre que busca apurar a verdade. O que nós assistimos na pandemia, recentemente, foi exatamente isso. Nós tivemos a imprensa orientando a sociedade, cada um de nós, sobre como termos os cuidados necessários, a ciência e a academia fazendo a narrativa da verdade, pesquisando e chegando a uma vacina, e o Supremo Tribunal Federal dando a primeira decisão de compra da vacina na pena de Ricardo Lewandowski. Vejam, há 50 anos atrás tinha escrito isso. A imprensa, a magistratura e a academia são os pilares da verdade factual. E nós não transigimos, como magistrados, nessa defesa. Então, aqui fica
esse registro. E para não dizer que eu falei do Brasil, onde está o meu celular? Está aqui. Para não dizer que eu não falei do Brasil, vou falar dos Estados Unidos da América. Alguns dados. Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? 6 de janeiro de 2021. Vejam aqui, dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas. Nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotoria já começaram e ocorreram 2 condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Em outra frente, um dos notórios disseminadores de desinformação na mídia, Alex Jones, do site Infowars, olha o nome do site, Infowars, acabou de pedir falência. Vejam por quê. Ele foi processado pelos pais de vítimas de uma chacina em uma pré-escola em Sandy Hook, Connecticut, por ter sustentado nesse site a tese de que a chacina era uma encenação. Nessa chacina, 20 crianças e 6 adultos foram mortos. Ele foi condenado, e aí, Luiz Felipe, o STJ tem que rever a sua jurisprudência sobre indenizações e danos. Tem que rever. Vejam aqui por que ele foi à falência. Foi condenado a pagar uma indenização de 50 milhões de dólares e uma outra de 1 bilhão e 400 milhões às famílias das vítimas das crianças. 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Então, são dados dos Estados Unidos da América. Nós temos que não transigir com a desinformação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agora teremos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é ministro do Supremo Tribunal Federal, graduou-se pela tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco USP, onde também obteve o doutorado em Direito do Estado e a livre docência em Direito Constitucional. É professor associado da Faculdade de Direito da USP, titular pleno da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 1991, foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo sido promotor de justiça de 1991 a 2002. Em 2002, aos 33 anos de idade, foi nomeado mais novo secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania da história do Estado de São Paulo, exercendo o cargo até 2005, quando foi nomeado membro da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2005-2007. De 2007 a 2010, acumulou a titularidade das Secretarias Municipais de Transportes e de Serviços de São Paulo com as presidências da SET, Companhia de Engenharia de Tráfego, e a Aspetran São Paulo Transportes, Companhia de Transportes Públicos da capital. Em 1º de janeiro de 2015, assumiu a Secretaria do Estado da Segurança Pública de São Paulo, tendo exercido as funções até sua posse como ministro da Justiça. Como secretário de Segurança Pública, obteve pela primeira vez na história do Estado
a redução de todos os índices de criminalidade em relação ao ano anterior, 2015-2014, e a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes desde que os índices passaram a ser divulgados, há mais de 20 anos. Em maio de 2016, assumiu o cargo de Ministro de Estado da Justiça. No exercício do cargo, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2016. É autor de diversas obras jurídicas, entre elas Direito Constitucional, em sua 38ª edição. Por gentileza, ministro, fique à vontade com a palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o ministro, o professor, também meu professor Ricardo Lewandowski, meu vice-presidente, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, amiga, e eu digo que a primeira presidente a gente nunca esquece, né? Foi a ministra Carmen que me deu posse no Supremo Tribunal Federal. Cumprimentar também o amigo, o ministro Luiz Felipe Salomão, e todos os demais presentes. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque, comparando os números, ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar. Para dar um fecho aqui, né? É sempre difícil falar por último, eu queria trazer um único tópico, que é o que vem sendo discutido em todos os países que têm jurisdição constitucional, a partir de um artigo de Jeremy Walton sobre o núcleo de controle exatamente contra a ampla possibilidade de revisão judicial. E um outro estudo feito por César Garavito, colombiano, a partir dos julgamentos da Corte Constitucional colombiana sobre o Estado, a declaração de Estado inconstitucional das coisas. E isso provocou uma discussão sobre limites. E são 3 pontos importantes, até pelo nosso tempo, que devem ser colocados. Primeiro, quando se critica algo, nós temos que saber o porquê isso passou a existir. Esse é um primeiro ponto. Que, infelizmente, e diferentemente de outros países, no Brasil, às vezes, a crítica é pela crítica. Ou seja, o primeiro ponto é saber por que, num determinado momento, as democracias ocidentais, assim, de forma majoritária, optaram por uma jurisdição constitucional a ser exercida por tribunais constitucionais ou cortes supremas com a função também de tribunais constitucionais. Um segundo ponto é o que legitima isso? O que, a partir desta opção, é o que legitimou essa escolha. E, obviamente, agora, esse terceiro ponto que vem sendo discutido, quais os limites, ou ainda dentro dessa discussão entre esses 2 autores mais recentes, o que se fazer para balancear o equilíbrio entre os poderes. O século XIX, e todos os historiadores, cientistas políticos colocam, o século XIX foi o século dos parlamentos. Ninguém tem dúvida disso, o fortalecimento dos parlamentos. O século XX do poder executivo. O fortalecimento, a ascensão dos parlamentos e a falta do maior equilíbrio gerou a Alemanha nazista, gerou a Itália fascista. Todos aqui devemos lembrar que Hitler e o partido nazista tomaram poder dentro das regras do jogo, ganhando as eleições e passaram a mudar toda a legislação. E todos os juristas, cientistas políticos dizem que uma jurisdição constitucional, se existente fosse, seria um obstáculo a mais. Obviamente, ninguém diz que não existiria o nazismo, não existiria o fascismo, até porque isso
é imprevisível de se analisar retroativamente. Mas seria um obstáculo a mais, tanto que houve, por parte dos aliados, a determinação que a Constituição de 45, a Lei Fundamental Alemã, a Constituição japonesa de 46 e a Constituição italiana de 47, obrigatoriamente trouxessem previsões de cortes constitucionais. Um obstáculo a mais. Esse obstáculo a mais foi a razão da opção das democracias ocidentais, porque várias delas, ou a grande maioria, na verdade quase a unanimidade na Europa, parlamentaristas, na América, que também viveu uma série de ditaduras, um presidencialismo, e, na verdade, presidencialismo mesmo só existe nos Estados Unidos, os demais são regimes presidenciais, são variações do presidencialismo, e os dois regimes acabaram concordando, tanto na Europa quanto na América, nas Américas, a necessidade de um órgão colegiado, não unipessoal, fazer valer a Constituição. Então, foi uma opção, e nós devemos recordar, não foi uma opção do judiciário, não foram juízes que acordaram um dia e disseram, a partir de hoje, quem interpreta a Constituição por último somos nós. Foi uma opção política, foi uma opção do mundo político, foi uma opção dos parlamentos, foi uma opção dos congressos nacionais e executivo em outros países. E o que legitimou isso? E continua legitimando? O que legitimou e continua legitimando é a mesma legitimidade concedida pela Constituição ao Executivo e ao Legislativo. As regras constitucionais determinam isso. Ah, mas só quem tem voto... Não. Até porque o que legitima um deputado federal que tem muito menos voto que um outro candidato a deputado federal, o que legitima ele a assumir e fazer parte do Congresso Nacional? O coeficiente eleitoral, que é uma previsão constitucional. Isso legitima. O que legitima todos, absolutamente todos os presidentes eleitos, a partir de 1989, e o presidente Collor foi o primeiro, até hoje, o presidente Lula, presidente eleito, todos os presidentes eleitos tiveram menos votos do que o seu adversário, somado a votos em branco, somado a votos nulos, e, se somar as abstenções, menos ainda. Mas o que legitima? Porque, entre os candidatos, ele teve mais votos. A Constituição legitima as regras do jogo. Isso no Brasil e no mundo. Houve razões, opção política, há legitimidade. Agora, há a necessidade da manutenção e há a necessidade sempre de aprimoramentos. Tanto o ministro Ricardo quanto a ministra Ricardo Lewandowski, quanto a ministra Carmen Lúcia, colocaram essa evolução crescente, realmente, da atuação do Poder Judiciário, e principalmente das Supremas Cortes. E esse é um primeiro ponto discutido nesse artigo de Jeremy. Olha, qual é o primeiro ponto da autorrestrição? Verificar se, dentro do jogo político eleitoral, dentro dos poderes eleitos, se houve uma solução compatível com a Constituição. Vejam, não é se a solução foi a melhor ou a pior. Não é se o Supremo Tribunal Federal ou um tribunal constitucional concordam com aquela solução. Dentro das regras políticas, a legislação foi feita e atendeu à Constituição, nesse caso, deve haver uma autorrestrição dos tribunais constitucionais e do Supremo Tribunal Federal. O primeiro gatilho para a atuação da jurisdição constitucional é a omissão
que acaba, a omissão na regulamentação da Constituição, que acaba gerando a ineficácia da Constituição. E nós tivemos, o ministro Ricardo Lewandowski se recorda, a ministra Carmen Lúcia, nós tivemos inúmeros exemplos de julgamentos no Supremo que, passados mais de 30 anos, não houve regulamentação, não houve implementação. Isso ninguém discute, que é função de um Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Federal, efetivar a Constituição. Então, esse primeiro ponto é um ponto que deve ser realmente analisado. Os tribunais constitucionais, as Supremas Cortes, não devem querer fazer prevalecer a sua vontade subjetiva em relação à vontade subjetiva do Congresso Nacional ou do Executivo, dentro das suas competências. Desde que compatível com a Constituição, a vontade dos poderes eleitos na legislação deve prevalecer. Do outro ponto, isso muito debatido a partir dessas decisões da Corte Constitucional colombiana, a necessidade de uma democratização e maior transparência das decisões das Cortes Constitucionais e dos Supremos, das Supremas Cortes, no nosso caso, do Supremo Tribunal Federal. E no Brasil, nós avançamos muito nisso a partir da legislação em 99, das duas leis, da Lei 9868, de 10 de novembro de 99, da 9882, de 4 de dezembro de 99, que previram mecanismos que só décadas, 2 décadas depois, outros países adotaram. Audiências públicas, para trazer à discussão especialistas, os amici curiae, a participação que precisa ser melhor utilizado no Brasil, amicus curiae, o amici curiae é amigo da corte, é amigo da defesa da Constituição, é amigo da interpretação da Constituição, não é amigo da parte que tem interesse. Essa banalização na utilização da figura do amicus curiae pode custar caro, porque é uma forma de democratização, uma forma de participação daqueles que têm a colaborar para a discussão ampla. Vejam que audiências públicas e amici curiae equivalem ao que sempre existiram no Congresso Nacional, nos parlamentos. É a ideia de trazer a sociedade civil organizada para debater. Essa democratização é muito importante para ampliar a legitimidade. E o Brasil, há muito tempo, já tem isso. A fundamentação nas decisões. Há cortes, e não é o caso do Brasil, que sempre utilizaram a fundamentação dos considerandos. Outras que nem fundamentavam. É uma necessidade a fundamentação. A fundamentação é o diálogo da corte com a sociedade. Não significa que a corte se justifique devolver aquilo que não existe, nunca ninguém identificou, mas todos gostam de falar, as vozes das ruas, o clamor popular, não é isso. Mas deve fundamentar para dizer, eu decidi isso por causa disso. E não há nada mais fundamentado do que os votos do Supremo Tribunal Federal. Diríamos até, às vezes, exageradamente fundamentados. E a transparência nas decisões. A Suprema Corte norte-americana proíbe até hoje fotografias. Tem aquele... Há pouco tempo autorizou alguém que pode desenhar. Nós, no Supremo Tribunal Federal, temos que tomar cuidado, porque está sempre filmando. Se você abaixa para pegar alguma coisa, se você faz uma careta, alguma coisa, alguém está lá filmando. Ou seja, as discussões... o Supremo é muito briguento, os ministros brigam. Nunca houve isso.
Na Suprema Corte, nós nunca vimos, americana, nunca vimos ninguém brigando, lógico. Eles brigam e se matam dentro da sala secreta, assim como na Suprema Corte argentina. Depois eles só proclamam o resultado. Exatamente por isso a bancada é de frente, eles não conversam entre si. A nossa bancada é em U, porque há os debates. Então, sempre é possível aprimorar. Mas os mecanismos exigidos por essa nova discussão teórica, a partir de casos práticos, nos Estados Unidos, na Colômbia, e que na Europa não vem sendo tão discutida porque o ataque lá é outro, mas esses mecanismos existem já no Brasil. Podemos aprimorá-los? Sim. Assim como, isso é uma discussão no mundo todo, assim como sempre é possível aprimorar sabatinas, a escolha. Quando a corte mais ativista dos Estados Unidos foi a Corte de Warren, que exatamente acabou com iguais, mas separados, a discriminação racial nos Estados Unidos, implementando. Em filme, a gente vê que em 1h30 isso acabou. Lá levou 14 anos, na verdade, para a implementação das decisões da Suprema Corte norte-americana. Quando os republicanos ganharam depois com Nixon, o establishment republicano achava muito ativista a Suprema Corte. O que fez? Vamos aumentar o número de ministros? Vamos diminuir a idade para tirar ministros? Não. Vamos preparar nas faculdades, criaram disciplinas, discussões sobre a autorrestrição e vamos escolher juízes e sabatiná-los não ativistas, verificar os artigos, verificar os que escrevem. Ou seja, há mecanismos para isso também. Então, mecanismos existem. A legitimidade é garantida pela Constituição. E as razões pelas quais houve essa opção pela jurisdição constitucional continuam plenamente vivas. A necessidade de implementação e de eficácia máxima das normas constitucionais. Obrigado e boa tarde a todos. E ainda, artigo 2º e o princípio fundamental da independência e harmonia entre os três poderes. Teremos agora, então, o coordenador científico deste seminário, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Corregedor Nacional de Justiça. Sua Excelência é o senhor ministro Luiz Felipe Salomão. Boa tarde para todos. Eu vou ser muito breve. Eu tenho juízo, não só pelo horário, mas também uma situação delicada de falar depois de quase metade da nossa Corte Suprema, o que realmente dá conta do prestígio desse evento, Fabiane, a presença de tão renomados juristas, juízes do nosso mais alto tribunal. Nós todos aqui somos muito privilegiados por termos a oportunidade de ouvi-los num momento como esse. Então, eu vou pedir licença para cumprimentar a todos nas pessoas dos ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e agora Alexandre de Moraes. Peço que todos se sintam cumprimentados. Realmente é um privilégio participar desse painel e um privilégio maior ainda poder dividi-lo com esses ministros. E a parte, eu só me arrisco aqui a falar brevíssimo 5 minutos, porque a parte que me coube é uma parte infraconstitucional, que eu diria mais relacionada a conflitos de atribuições e alguns poucos temas que eu procurei dirigir para lá, para que nós possamos pensar um pouquinho juntos nesse brevíssimo tempo que eu tenho para falar-lhes. Falando de separação de poderes, eu
ninguém pode deixar de mencionar a origem da separação dos poderes, né? Desde lá de Aristóteles, Locke, Rousseau, e quem melhor desenvolveu foi Montesquieu. Consagrou-se a separação de poderes na primeira Constituição na única Constituição americana, 1787, depois foi um dogma da Revolução Francesa, em 1789, e na Declaração dos Direitos do Homem, no artigo 16, também se assentou a separação de poderes. E o que é isso? É um brado contra o arbítrio e o que se engenhosamente buscou, todos esses pensadores, evitar concentração de poderes e estabelecer em outra mão a limitação de poderes. Essa foi a ideia. E, a partir dali, se criou o sistema de freios e contrapesos, fundamentalmente, como disse o ministro Alexandre, desenvolvido no sistema presidencialista americano, dada essa necessidade de impor limites e, ao mesmo tempo, quebrar a concentração de poderes. No nosso caso brasileiro, o que nós temos para evitar esses conflitos que surgem, especialmente quando envolvem poderes relacionados ao judiciário e ao executivo, é o conflito de atribuições previsto no artigo 105, inciso 1º, letra G da Constituição Federal. Claro que tem todas as fricções políticas e ferramentas partidárias e políticas para resolver os macro-problemas que surgem decorrentes dos conflitos entre os poderes. Mas, no dia a dia da administração, é a mesma redação da Carta de 67, que vingou na Carta agora de 88, e o legislador constituinte entregou ao Superior Tribunal de Justiça a ideia de processar e julgar originariamente os conflitos de atribuição entre a autoridade administrativa e judiciária da União e, a partir daí, também dos Estados. E, nessa questão que nós herdamos desde o Império entregava isso ao Poder Moderador e ao Conselho de Estado do Império. Também isso se repetiu na França, dada a ideia de prevalência do executivo francês. A gente ainda não dimensiona, mas o sistema francês não contém um poder judiciário, tendo sido ele o berço da separação de poderes, e não tem um judiciário harmônico e independente com os demais poderes. Lá também se resolve pelo conflito, mas resolvido pelo Conselho de Estado francês. Aqui nós tivemos alguns exemplos, e eu vou já encaminhando para essa primeira parte dos 5 minutos, resolvendo aí alguns exemplos que nós tivemos de conflito muito candente entre órgãos da administração. O primeiro deles foi o conflito entre o CAD e o Bacen, naquela ideia de concentração concentração financeira, onde havia fusão, incorporação de bancos, e aí se discutia a quem cabia a regulação dessa matéria, se era ao Banco Central ou se era ao CAD. E acabou-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça definiu, mas não pela via do conflito de competência, por um mandado de segurança foi provocado, e acabou que o STJ resolveu que seria o Bacen. Mas nesse conflito ficou muito interessante, porque se discutiu se o parecer da AGU seria vinculativo ou não para a administração pública, no caso de uma fusão bancária, e acabou se resolvendo isso judicialmente. Então, vejam que mesmo quem compõe o conflito de atribuições entre dois órgãos dessa natureza é o judiciário. Também, por último, apenas como uma guisa de exemplo, a Anvisa e o INPI, mais recentemente agora, principalmente em termos de Covid,
havia uma disputa para saber se quem registra a patente de um medicamento se precisa passar pela Anvisa ou se o INPI é o detentor desse monopólio da patente de medicamentos. E era um conflito envolvendo o artigo 229C da Lei de Propriedade Industrial, também foi dirimido pelo STJ num recurso especial em que se disse que o parecer da Anvisa, dada a questão da saúde pública, ele é vinculativo, sim, e precisaria que o INPI se manifestasse depois. Para concluir, nesse mesmo campo da harmonia e da separação dos poderes, se fala hoje numa crise de constitucionalismo, né? E eu recebi um livro há pouco tempo. Eu me lembrava que o ministro Lewandowski havia falado do Taubener, um alemão, um civilista, mas que tem um viés constitucionalista. Ele havia falado num congresso que nós participamos, eu acho que eu, o ministro Alexandre, sobre essa ideia de um Estado nacional e um Estado global. E o Taubener falava dessa crise do constitucionalismo, dessa nova ordem emergente, em que a atuação do Estado transcende as fronteiras físicas, políticas. Isso, claro, sofreu uma interrupção no meio da pandemia, mas voltou agora com força, não só em razão da globalização, mas, evidentemente, porque o mundo hoje sofre a questão dos efeitos da revolução, da nova revolução da comunicação, onde, instantaneamente, nós atravessamos fronteiras, nós ultrapassamos os limites das negociações puramente entre os mesmos países, e isso leva a uma situação completamente diferente quando pensamos, por exemplo, em direitos fundamentais. Na eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ele sofre o impacto dessa transcendência das fronteiras de um determinado país e da separação de poderes também quanto aos limites territoriais. Essa crise do constitucionalismo moderno, que decorre a partir dessa ideia de Estado global, é parte, e essa é a construção muito engenhosa do Taubener, parte dessa ideia de constituições sociais parciais, onde você, por determinados temas e matérias, consegue compor essa situação de conflito envolvendo poderes, envolvendo direitos fundamentais, e ele também, em paralelo, traz a ideia da global governance, onde a sociedade civil, a sociedade organizada, tem também um papel muito relevante na eficácia dos direitos fundamentais, não só atribuída ao Estado, mas também aos próprios cidadãos. E aí, por último, entra aquela ideia, já concluindo, que trouxe o ministro Toffoli, reforçada agora pelo ministro Alexandre, quando fala no século do judiciário, no judiciário guardião das promessas, no judiciário lugar simbólico da democracia. E aqui a gente acabou de assistir isso, graças à Suprema Corte e cada um dos seus ministros, e o Tribunal Superior Eleitoral, foi garantido o sistema eleitoral, a eficácia da democracia, mais do que nunca essa ideia do juiz como guardião das promessas da Constituição, guardião da democracia, mais do que nunca isso se tornou uma realidade. Agora, tem um problema que decorre daí. Essa frustração que a Constituição promete e nós não conseguimos cumprir, ou não conseguimos dar eficácia, gera um déficit, né? Uma espécie de frustração democrática, que falou o Boaventura, onde nós teríamos agora que buscar outros papéis para o Poder Judiciário. Ele precisa se reinventar dentro dessa nova sistemática. Essa ideia de separação de poderes remete à questão da harmonia. Sempre, eu acho que falou aqui a ministra Carmen Lúcia, da semântica. E a ideia de harmonia é uma ideia muito presente quando se fala em separação de poderes,
em atuação harmônica dos poderes, e essa harmonia ela remete àquela fábula do bambu, né? Que traz a mesma flexibilidade e resiliência no mesmo caule, né? Ele consegue ser flexível e resiliente, o que simboliza aí sabedoria e equilíbrio. É isso, muito obrigado. Senhoras e senhores, agora o momento da foto oficial com as autoridades e também com a presidente do IEJA, doutora Fabiane Oliveira, por gentileza, a coordenadora do Grupo Prerrogativas, doutora Gabriela Araújo, e o professor doutor Otávio Luiz Rodrigues, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e professor da Universidade de São Paulo. Por gentileza. Senhoras e senhores, o Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, o IEJA, agradece a presença de todos e esperamos revê-los muito em breve. Tenham todos uma boa tarde.